Resolução CEB número 3, de 10 de novembro de 1999. Fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências. Então, diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições regimentais e com base nos artigos 210, parágrafo 2º e 231, caput da Constituição Federal, nos artigos 78 e 79 da Lei 9394, de LDB, e na Lei 9131 de 25 de novembro de 95, e ainda no parecer SEB 14 de 99, homologado pelo senhor Ministro de Estado da Educação em 18 de outubro de 99, resolve. Artigo 1º. Estabelecer no âmbito da educação básica deixa eu trocar a cor aqui. O que vai ser estabelecido no âmbito da educação básica? A estrutura e o funcionamento das escolas indígenas, reconhecendo-lhes a condição de escolas com normas e ordenamento jurídico próprios. Então, reconhecendo-lhes a condição de escolas com normas e ordenamentos jurídicos próprios e fixando as diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngue. E fixando as diretrizes curriculares do ensino intelectual e bilíngue, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Então, visando a valorização plena das culturas e povos indígenas. Deixa eu colocar de rosinha aqui. E afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Vamos entender isso aqui. O artigo 1º, ele vai estabelecer no âmbito da educação básica, deixa eu pegar aqui ele vai estabelecer no âmbito da educação básica a estrutura e o funcionamento das escolas indígenas e vai reconhecer a condição de escola com normas e ordenamento jurídico próprio e fixando as diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngue, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Vamos lá para o artigo 2º. Constituirão elementos básicos para a organização, a estrutura e o funcionamento da escola indígena. Sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se estendam por territórios de diversos estados ou municípios contíguos. Exclusividade de atendimento a comunidades indígenas
ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades atendidas, como uma das formas de preservação da realidade sociolinguística de cada povo. E organização escolar própria. Então, os elementos básicos para organização e estrutura e funcionamento da escola indígena. Primeiro, a sua localização, que é em terras habitadas por comunidades indígenas. Deixa eu mudar aqui essa cor desse grifo. Deixa eu voltar. O primeiro elemento básico é a localização dessa escola em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que essas terras se estendam por territórios de diversos estados ou municípios contíguos. Exclusividade de atendimento à comunidade indígena. Ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades atendidas. Por que o ensino tem que ser ministrado na língua materna da comunidade atendida? Porque isso vai funcionar como uma forma de preservação da realidade sociolinguística de cada povo. E por último, o último elemento básico, organização escolar própria. Parágrafo único. A escola indígena será criada em atendimento à reivindicação ou por iniciativa da comunidade interessada. Então, como é que essa escola indígena vai ser criada? Em atendimento à reivindicação ou iniciativa da comunidade interessada, ou com a anuência da mesma, respeitadas suas formas de representação. Então, a escola indígena será criada em atendimento à reivindicação por iniciativa da comunidade interessada, ou com a anuência dessa comunidade. Vai ter que respeitar as formas de representação. Na organização da escola indígena, deverá ser considerada participação da comunidade na definição do modelo de organização e gestão, bem como suas estruturas sociais, práticas socioculturais e religiosas, formas de produção de conhecimento próprios, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem, suas atividades econômicas, a necessidade de edificação de escolas que atendam aos interesses das comunidades indígenas, o uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. Então, o artigo 3º fala sobre a organização da escola indígena, que deverá ser considerada a participação da comunidade na definição e o modelo de organização e gestão, bem como suas estruturas sociais, suas práticas socioculturais e religiosas, suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem, suas atividades econômicas, a necessidade de edificação de escolas que atendam aos interesses das comunidades indígenas, o uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. Artigo 4. As escolas indígenas, respeitados os preceitos constitucionais e legais que fundamentam a sua instituição e normas específicas de funcionamento, editadas pela União e pelos Estados,
desenvolverão suas atividades de acordo com o proposto nos respectivos projetos pedagógicos e regimentos escolares com as seguintes prerrogativas. Larissa, baixa um pouquinho aí. Então, vamos voltar aqui, artigo 4º. As escolas indígenas, elas desenvolverão suas atividades de acordo com o proposto nos respectivos projetos pedagógicos e regimentos escolares. Só que para isso tem algumas prerrogativas, tá? Então, as escolas indígenas, respeitados os preceitos constitucionais e legais que fundamentam a sua instituição, então ela vai ter que respeitar os preceitos constitucionais e legais que fundamentam a sua instituição e normas específicas de funcionamento, que quem edita, União e Estados. Elas vão desenvolver as suas atividades, tá? De acordo com o proposto no respectivo projeto pedagógico e regimentos escolares, com as seguintes prerrogativas. Primeira prerrogativa: organização das atividades escolares independentes do ano civil, respeitando o fluxo das atividades econômicas, sociais, culturais e religiosas. 2. Ação diversificada de períodos escolares. Ó, diversificada, né? Dos períodos escolares, ajustando as condições e especificidades próprias de cada comunidade. Formulação de projeto pedagógico próprio. Cuidado, é um projeto pedagógico próprio, por escola ou por povo indígena. A formulação do projeto pedagógico próprio, por escola ou por povo indígena, terá por base diretrizes curriculares nacionais referentes a cada etapa da educação básica, as características próprias das escolas indígenas em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade. Então, isso aqui são as bases, tá? Espera aí que eu errei aqui. Então, vamos lá. Diretrizes curriculares nacionais, características próprias das escolas indígenas, realidades sociolinguísticas, conteúdos curriculares especificamente indígenas, participação da comunidade ou povo indígena. Olha só, 6 coisas que o projeto pedagógico que a formulação do projeto pedagógico próprio, feito por escola ou por povo indígena, tem 5 bases. Primeiro, diretrizes curriculares nacionais, que são referentes a cada etapa da educação básica, não esqueça disso. Características próprias das escolas indígenas, em respeito à especificidade étnica e cultural de cada povo ou comunidade. Realidade sociolinguística em cada situação. Conteúdos curriculares especificamente indígena e os modos próprios de constituição do saber e da cultura indígena. Artigo 6º. A formação dos professores das escolas indígenas será específica. Então, formação do professor para a escola indígena vai ter que ser específica. Orientar-se-á pelas diretrizes curriculares nacionais. Então,
será orientado pelas diretrizes curriculares nacionais e será desenvolvida no âmbito das instituições formadoras de professores. Então vamos lá, o professor quer dar aula numa comunidade indígena, então sua formação vai ser específica e vai ser orientada pelas diretrizes curriculares nacionais. E será desenvolvida no âmbito das instituições formadoras de professores. Parágrafo único. Será garantida aos professores indígenas a sua formação em serviço e, quando for o caso, concomitante com a sua própria escolarização. Os cursos de formação de professores indígenas, então estamos falando disso aqui, darão ênfase à constituição de competências referenciadas em conhecimentos, valores, habilidades e atitudes na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de currículos e programas próprios, na produção de material didático e na utilização de metodologias adequadas de ensino e pesquisa. Vamos fazer um de cada vez? Curso de formação do professor indígena, ele vai dar ênfase, primeiro, constituição de competências, referenciadas de conhecimentos, valores, habilidades e atitudes na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de currículos e programas próprios, na produção de material didático e na utilização de metodologias adequadas do ensino e pesquisa. Artigo 8º. A atividade docente na escola indígena será exercida prioritariamente por professores indígenas oriundos da respectiva etnia. Então, atividade na escola indígena, a prioridade é para professor indígena. São definidas no plano institucional, administrativo e organizacional as seguintes esferas de competência em regime de colaboração. Então vamos lá. Esferas de competência. Temos a União. O que cabe à União? A União, o que a União faz? Caberá legislar em âmbito nacional sobre diretrizes e bases da educação nacional e, em especial, legislar privativamente sobre a educação escolar indígena, definir diretrizes e políticas nacionais para a educação escolar indígena, apoiar técnica e financeiramente sistemas de ensino no provimento de programas de educação intercultural. Então, apoiar técnica e financeiramente sistemas de ensino no provimento dos programas de educação intercultural. Vou até, apoiar técnica e financeiramente, apoiar o quê? Sistemas de ensino no provimento dos programas de educação intercultural das comunidades indígenas, no desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa com participação das comunidades para o acompanhamento e avaliação dos respectivos programas. Apoiar técnica e financeiramente, mais um apoio aqui que a União faz. Apoiar os sistemas de ensino da formação de professores indígenas. Então, formação
de professores indígenas e do pessoal técnico especializado. Criar ou redefinir programas de auxílio ao desenvolvimento da educação. De modo a atender às necessidades escolares indígenas. Orientar, acompanhar e avaliar desenvolvimento de ações na área da formação inicial, desenvolvimento de ações na área de formação inicial e continuada de professores indígenas. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Então vamos lá. O que a União vai fazer? A União, ela legisla em âmbito nacional sobre as diretrizes e bases da educação nacional e, em especial, ela vai legislar privativamente sobre educação escolar indígena. A União vai definir diretrizes e políticas nacionais para a educação escolar indígena. A União, ela vai apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento dos programas de educação intercultural das comunidades indígenas. Também vai apoiar o desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Com a participação dessas comunidades para o acompanhamento e avaliação dos respectivos programas. Então, a União, além dela apoiar técnica e financeiramente o sistema de ensino no provimento da educação intercultural das comunidades indígenas, no desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa, com a participação dessas comunidades para acompanhamento e avaliação dos respectivos programas. A União, a competência, a União, ela também vai legislar a União cria leis, então, né? Criar ou redefinir programas de auxílio ao desenvolvimento da educação, de modo a atender os indígenas. Orientar, acompanhar e avaliar. A União, ela vai orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações na área da formação inicial e continuada do professor indígena. A União, ela vai elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado destinado às escolas indígenas. Agora os estados. Aos estados competirá responsabilizar-se pela oferta e execução da educação escolar indígena. Então, oferta e execução da educação escolar indígena. Então, os estados eles vão se responsabilizar pela oferta e execução da educação escolar indígena, diretamente ou por meio de regime de colaboração com os seus municípios. Regulamentar administrativamente as escolas indígenas. Então, o Estado ele vai regulamentar e administrar as escolas indígenas. Aonde? Nos estados, integrando-as como unidades próprias, autônomas e específicas no sistema estadual. Prover as escolas indígenas de recursos humanos, materiais e financeiros para o seu pleno funcionamento. O Estado é um provedor, né? Ele vai prover recursos humanos, materiais e financeiros.
instituir e regulamentar a profissionalização e reconhecimento público do magistério indígena, a ser admitido mediante concurso público específico. Então, aos estados competirá instituir e regulamentar a profissionalização e o reconhecimento público do magistério indígena, tá? Como que ele é admitido? Concurso público. Promover a formação inicial e continuada de professores indígenas, é o Estado que faz isso. Formação inicial e continuada de professores indígenas. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado, tá? Para uso nas escolas indígenas. 3. Ainda temos os conselhos estaduais de educação. Os conselhos estaduais de educação, eles vão estabelecer critérios específicos para quê? Para a criação e regularização das escolas indígenas e dos cursos de formação de professores indígenas. Autorizar o funcionamento das escolas indígenas, bem como reconhecê-las. Regularizar a vida escolar dos alunos indígenas, quando for o caso. Agora vamos ao parágrafo 1º. Os municípios, presta atenção, os municípios, poderão oferecer educação escolar indígena em regime de colaboração com os estados, desde que se tenham constituído em sistemas de educação próprios, disponham de condições técnicas e financeiras adequadas e contém com a anuência das comunidades indígenas e interessadas. Então, os municípios, quando que eles vão poder oferecer educação escolar indígena? Em regime de colaboração com seus estados, desde que se tenha constituído em sistemas de educação próprio, tenha condição técnica e financeiras adequadas e tenha a anuência das comunidades indígenas interessadas. Parágrafo 2º. As escolas indígenas, atualmente mantidas por municípios que não satisfaçam as exigências do parágrafo anterior, passarão no prazo máximo de 3 anos a responsabilidade dos estados, ouvidas as comunidades interessadas. Então vamos lá, parágrafo 2º. As escolas indígenas, atualmente mantidas por município, que elas não satisfizerem as exigências do parágrafo 1º, elas vão passar no prazo de 3 anos, prazo máximo de 3 anos, a responsabilidade do Estado, ouvidas as comunidades interessadas. O planejamento da educação escolar indígena em cada sistema de ensino deve contar com a participação de representantes de professores indígenas, de organizações indígenas e de apoio aos índios, de universidades e órgãos governamentais. Então, planejamento da educação escolar indígena em cada sistema de ensino, ele vai contar com a participação de quê? Um representante do professor indígena, um representante de organização indígena e de apoio aos índios, um representante de universidade e órgãos governamentais. Aplicam-se às escolas indígenas os recursos destinados ao financiamento público da educação. Parágrafo único. As necessidades específicas das escolas indígenas serão contempladas por custeios diferenciados na alocação de recursos, a que se refere os artigos 2º e 13º da Lei
9424 de 96. Professor de escola indígena que não satisfaça as exigências dessa resolução. Professor que não satisfaça as exigências dessa resolução terá garantida a continuidade do exercício do magistério. Garantida o quê? Continuidade do exercício do magistério pelo prazo de 3 anos. Exceção feita ao professor indígena. Toma cuidado, ó, que aqui tem uma exceção feita. Professor indígena que tenha formação. Então vamos lá. Professor indígena, da escola indígena que não satisfaça as exigências, ele continua no exercício pelo prazo de 3 anos. Tem uma exceção feita ao professor indígena até que ele possua a formação requerida. A educação infantil será ofertada quando houver demanda da comunidade indígena. Então, educação infantil vai ser ofertada quando houver demanda. Os casos omissos serão resolvidos. Casos omissos. Como é que resolve um caso omisso? Conselho Nacional de Educação, quando a matéria estiver vinculada à competência da União. Conselhos Estaduais de Educação. 15. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Então vamos lá? Agora eu vou fazer uma revisão. Vamos para a revisão. Essa aqui é a resolução CB número 3, de 10 de novembro de 99. Ela fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. Artigo 1º. Ela vai estabelecer, no âmbito da educação básica, a estrutura e o funcionamento da escola indígena, tá? Ela vai reconhecer a condição essas escolas. Ele vai reconhecer a escola indígena como condição de escola com norma e ordenamento jurídico próprio e vai fixar diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngue, tá? Para valorizar as culturas dos povos indígenas e afirmar a manutenção de sua diversidade. Artigo 2º fala os elementos básicos, né, para a organização, estrutura e funcionamento da escola indígena. O primeiro é a localização, que tem que ser em terra habitada por comunidade indígena, mesmo que elas se estendam por vários estados ou municípios. Exclusividade de atendimento à comunidade indígena. Ensino ministrado em língua materna das comunidades atendidas, tá? Que é uma forma de preservar a realidade sociolinguística de cada povo. E organização escolar própria, tá? Parágrafo único fala sobre criação da escola indígena. Ela vai ser criada em atendimento a quê? A uma reivindicação ou por uma iniciativa da comunidade interessada, tá? Ou com a anuência dessa mesma comunidade, tá? Organização da escola indígena, na organização da escola indígena, ela tem que ser considerada, na organização da escola indígena tem que ser considerada a participação da comunidade, tá? Na definição do modelo de organização e gestão. E ainda as estruturas sociais, as práticas socioculturais e religiosas, produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino e aprendizagem, as suas atividades econômicas e a necessidade de edificação de escolas que atendam ao interesse da comunidade. E também o uso de material pedagógico produzido de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. Tá?
As escolas indígenas, elas vão desenvolver as suas atividades, fala o artigo 4, tá? E tem que respeitar os preceitos da Constituição, tá? E respeitar as normas que a União e os estados desenvolver para as atividades dessa escola, tá? Tá bom até aqui.